14 de dezembro de 2023. A sonda Cassini já estava morta há 6 anos, mas alguém na NASA continuava analisando os dados antigos e encontrou algo que não deveria estar lá. Encélado, uma bola de gelo de 500 quilômetros de diâmetro orbitando Saturno. A NASA sempre soube que ela tinha um oceano subterrâneo, mas o que ninguém esperava era o que estava nadando nele. Este vídeo começa com ciência real e termina com uma das histórias mais perturbadoras que você vai ouvir este ano. Vamos começar pelo que é fato, confirmado, publicado. Em 2005, a sonda Cassini sobrevoou Encélado e detectou algo que fez a comunidade científica parar. Geysers, jatos de água líquida sendo expelidos do polo sul da Lua a 2.000 km por hora. Mas o choque real veio quando a Cassini voou dentro desses jatos. Os instrumentos detectaram moléculas orgânicas complexas, os tijolos da vida hidrogênio molecular, alimento para micróbios gráficos de temperatura, fontes hidrotermais no fundo do oceano. Traduzindo, Encélado tem um oceano quente, salgado, cheio de matéria orgânica, com fontes de energia no fundo. Exatamente o tipo de ambiente onde a vida surgiu na Terra há 4 bilhões de anos. A NASA estima que esse oceano tenha 10 quilômetros de profundidade. Para comparação, o ponto mais profundo da Terra, a Fossa das Marianas, tem 11 quilômetros. Encélado inteira é menor que o Brasil, mas seu oceano é tão profundo quanto o nosso. A quantidade de vida microbiana em Encélado, segundo os astrobiólogos mais cautelosos, é a mais alta do sistema solar fora da Terra. Mas é aqui que a ciência termina. E a minha história começa. Existe um detalhe nos dados da Cassini que a NASA nunca explicou satisfatoriamente. Entre 2010 e 2015, a sonda fez 7 sobrevoos nos geysers de Encélado. Em 6 deles, os instrumentos funcionaram perfeitamente, mas no terceiro sobrevoo, 12 de março de 2012, o espectrômetro de massa registrou algo que foi classificado como erro de instrumento. O espectrômetro de massa mede a composição química das partículas. Ele basicamente diz: essa molécula pesa tanto, então é água. Ou essa pesa tanto, então é metano. No sobrevoo de 12 de março, ele detectou partículas com massa molecular que não correspondia a nenhuma molécula conhecida. O relatório oficial da NASA diz: anomalia instrumental transitória. Em inglês, claro, o aparelho deu defeito por alguns segundos e depois voltou ao normal. Mas e se não foi defeito? E se o que a Cassini detectou naquele dia era uma bioassinatura que nossos instrumentos não conseguiam classificar porque não existe nada igual na Terra? A ficção. Missão Enceladus Prime, 2031, 9 anos depois que a última transmissão da Cassini chegou à Terra. A missão tripulada Enceladus Prime foi aprovada em segredo por um consórcio de 4 agências espaciais: NASA, ESA, JAXA e a CNSA chinesa. A missão oficial era testar tecnologias de perfuração de gelo para missões futuras. A missão real era perfurar 10 quilômetros de gelo e descobrir o que estava nadando no oceano. 6 astronautas, 3 anos de viagem, uma sonda de perfuração chamada Chione, a deusa grega da neve. Chione levou 18 dias para perfurar a crosta de gelo. No 19º dia, ela rompeu a última camada. E o que suas câmeras filmaram mudou tudo. O oceano de Encélado não era estéril, não era microbial, era habitado. Os primeiros 500 metros eram um deserto aquático, escuro, frio, silencioso. Mas conforme Chione descia em direção ao fundo, os sensores começaram a detectar movimento, luz, bioluminescência, a 8 quilômetros de profundidade. Organismos que não usavam fotossíntese. Não havia luz solar ali há 4 bilhões de anos. Eles usavam outra coisa. O biólogo da missão, Dr. Rafael Azevedo, foi o primeiro a perceber. Os organismos não estavam apenas flutuando. Eles estavam se movendo em formação. Não era comportamento de cardume, era comportamento de rede. Cada organismo emitia pulsos de luz em sequências que se repetiam, padrões, como um código. Azevedo gravou 14 horas de filmagem antes de ousar dizer o que estava pensando. Comandante, essas luzes não são aleatórias, elas estão se comunicando. A comandante Helena Vasquez demorou 30 segundos para responder. Com quem? Chione desceu mais 2 quilômetros, e foi aí que os faróis iluminaram a estrutura. No fundo do oceano de Encélado, ao redor de uma fonte hidrotermal gigantesca, havia uma cidade. Não era uma cidade no sentido humano. Eram estruturas orgânicas, crescidas, não construídas. Como corais, mas organizadas em padrões que gritavam intenção. Torres de cartilagem, canais de circulação, câmaras que pulsavam como corações. E no centro de tudo, a maior estrutura, um hemisfério perfeito de 300 metros de diâmetro, coberto pelo mesmo padrão de pulsos luminosos que os organismos livres. Azevedo sussurrou no canal interno. Não é uma cidade, é um cérebro. A inteligência de Encélado não era baseada em carbono como nós.
era baseada em rede. Bilhões de organismos individuais conectados por pulsos de luz, formando uma mente distribuída. Cada criatura era um neurônio. O oceano inteiro era uma consciência. E ela sabia que estávamos ali. Nas 72 horas seguintes, Azevedo tentou estabelecer comunicação. Ele programou os faróis de Keone para emitir pulsos no mesmo espectro. Sequências matemáticas simples. Números primos. A sequência de Fibonacci. Por 48 horas, nada. O oceano estava em silêncio. Na 49ª hora, a cidade inteira acendeu. E Keone recebeu uma resposta. Não eram números primos. Não era um olá. Era uma única frase, repetida em loop, em inglês perfeito. Texto aparece na tela, letra por letra. You were not supposed to return. Vocês não deveriam ter voltado. Azevedo congelou. Helena Vasquez também. Porque aquela frase não fazia sentido vindo de uma inteligência alienígena que nunca tivera contato com humanos. A não ser que não fosse a primeira vez. 3 horas depois, Keone perdeu o sinal. Os 6 astronautas da Enceladus Prime nunca mais foram ouvidos. A versão oficial da NASA é que a sonda sofreu uma falha estrutural e implodiu sob a pressão. Mas os arquivos brutos do espectrômetro contam uma história diferente. O último frame transmitido por Keone, antes do silêncio, mostra uma forma se movendo em direção à câmera. Uma forma que não era microbial. Não era uma rede de luzes. Era um olho. Encélado é real. O oceano é real. As moléculas orgânicas são reais. O fósforo é real. A NASA planeja lançar a missão Europa Clipper em outubro de 2024 e uma missão dedicada a Encélado na década de 2030. O que vão encontrar lá embaixo? Ainda não sabemos. Mas depois de 12 de março de 2012, depois do erro de instrumento, depois dos dados que ninguém explica, talvez a pergunta não seja se estamos sozinhos. A pergunta é, por que eles já sabiam que voltaríamos? Baseado em dados reais da missão Cassini-Huygens, NASA, ESA, ASI. A missão Enceladus Prime é ficção. Por enquanto, onde a ciência termina, nossas histórias começam.